Bom, irmãos, semana que vem nós vamos iniciar uma série nova. Isso na semana que vem, julho, né? Série de 4 domingos, 4 mensagens. O tema dessa série é Paráclitos. Uma palavra diferente aí. Eu não vou falar o que é não, mas vem preparado, vai ser muito interessante. 4 domingos. Agora hoje, a gente tem aí uma oportunidade, uma janela, a gente pode dizer assim, né? Uma mensagem mais livre, aquelas oportunidades que eu gosto que a gente tenha, para de repente a gente trazer aqueles textos que são aqueles textos do nosso coração, sabe? Aquele texto que nos acompanha e que estão ali sempre junto conosco nos momentos da vida. Então hoje vai ser uma oportunidade dessa. Queria pedir para você abrir sua Bíblia. Hoje não vai ter slides, a gente não tem slides aqui. Você pode abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 4. Antes de ler, olha, preste atenção aqui um pouquinho, irmãos. Antes de ler, quando eu disse que eu pensei nesse texto para hoje. Obrigado, Cris. Eu gosto das séries. Vou explicar uma coisa para vocês. Eu gosto de série porque eu já fico sabendo o que eu vou pregar, sabe? Eu sei, por exemplo, a partir do domingo que vem, quais são os 4 temas e o que a gente precisa trabalhar neles. Então, eu vou lá. Agora, quando o negócio fica aberto, eu preciso saber, Senhor, o que falar, o que pregar, né? Para mim, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Entendeu? Você entendeu o dilema, né? A dificuldade? E eu estava ali durante a semana e me vinha, né? A gente hoje, eu sei que eu vivo, eu sei que os irmãos também vivem um tempo de muita dificuldade, não é verdade? Eu vejo os irmãos aqui dando testemunho, é tão bom a gente ouvir o que Deus tem feito e como Deus tem agido na vida do povo, né? Mas a gente sabe que nós contamos todas essas coisas e são tantos desafios e tudo em meio a muita dificuldade. Nós vivemos em meio a dificuldades, não é verdade? Então, eu queria trazer esse texto aqui, entendendo que nós vivemos nesse contexto. Antes de nós lermos, né, queria que você pensasse nisso. Paulo, aqui, ele está dando o caminho, né, para como superar ou vencer as dificuldades, assim, como sobreviver, como vencer em tempos de dificuldade. Então, nós vamos ler esse texto, mas ler com essa expectativa. Se você vive hoje um período de grande dificuldade, creio que Deus vai falar com você através dessas linhas, através dessas palavras que o apóstolo Paulo, então, ele colocou ali na carta. Nós vamos ler agora. Tá certo? Vamos lá então para a leitura, irmãos. Então, a partir do versículo 1 até lá no 18. Portanto, eu estou lendo aqui na NVI. Visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para aqueles que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar
que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Glória a Deus. Muito bom. A gente pode ir para casa, né? Depois que a gente leu, nós lemos essas palavras. Mas nós vamos aqui dedicar mais alguns minutos para isso, irmãos. Né? Vamos? Esse capítulo, ele é muito especial, né? Já falei para vocês que ele me acompanha aí. Já tem um bom tempo que eu me vejo sempre diante dele, né? E sempre que a gente tem aquela necessidade, né? O pastor Leandro, na semana passada, falou de trazer à memória aquilo que dá esperança, sabe? Sempre que existe essa necessidade, eu gosto de trazer à memória essas palavras aqui. E hoje nós vamos fazer mais um pouquinho disso. Para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui um pouco melhor, a gente precisa antes entender um pouco do contexto, né? O que esse capítulo está fazendo aqui nessa carta? O que esse capítulo está fazendo aqui? O que essas palavras estão fazendo aqui nessa carta que Paulo escreveu? Então, para a gente entender um pouco melhor, tudo isso que Paulo está falando aqui, está no meio aqui, né? Ou, vamos dizer, a gente tem a primeira carta à igreja de Corinto. Lembra da primeira carta? Nós já falamos um pouco sobre ela, nós já pregamos sobre ela. É aquela mesma igreja, irmãos. É aquele mesmo contexto. Paulo escreve para a igreja de Corinto, porque a igreja estava vivendo uma série de dificuldades e problemas, as pessoas estavam com muitas dúvidas, e existiam muitas divisões na igreja, a igreja vivia muitas crises e muitos problemas. Então, o apóstolo, que é o próprio plantador daquela igreja, né, nós vemos lá em Atos capítulo 18, 19 em diante, né, a partir do 17, quando Paulo sai de Atenas, ele vai para Corinto. Paulo chega naquela cidade e aí ele encontra com Priscila e Áquila e eles começam ali aquela comunidade. Paulo fica quase 2 anos em Corinto, irmãos, começando aquela igreja e fundando aquela igreja e plantando aquela igreja. Depois ele vai embora, ele vai para Macedônia. Depois, pelo que a gente vê aqui, ele volta em Corinto, depois que ele escreve a primeira carta para resolver aqueles problemas. Aí ele ficou sabendo que os problemas ainda estavam, algumas coisas ainda estavam por ser resolvidas, e Paulo vai lá pessoalmente. Isso ele fala lá no capítulo 12 ou 11, eu não lembro, daqui de 2 Coríntios, que ele está dizendo, eu vou pela 3ª vez, então ele já tinha ido uma segunda. E nessa 2ª vez foi uma visita dura do apóstolo. Foi muito complicado, ele visitou com muita dificuldade, e ele foi para repreender, ele foi para brigar com a igreja, né, chamar atenção, e foi uma visita muito dura, não é aquela visita que ele gostaria de ter feito. Aí ele falou que ele precisava fazer uma 3ª visita,
E por ocasião dessa terceira visita, ele está escrevendo essa carta, porque no momento em que ele deveria ir, ele não foi. Ele teve que adiar mais uma vez essa visita que ele ia fazer para essa igreja. E a gente entende melhor um pouquinho disso, irmãos, se a gente voltar um pouquinho, né? Eu queria fazer isso com os irmãos. No capítulo 2, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia no capítulo 2, ele vai estar dizendo aí no versículo 1, né? De modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês? A quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido. Então Paulo está dizendo, olha, eu não fui, eu tinha que ter ido, eu já tinha marcado com vocês, eu precisava ir, mas eu não fui nesse momento, porque eu senti que não era o momento para visitar vocês. E se eu fosse, eu faria uma terceira visita triste, e eu não quero. E eu ia entristecer vocês mais uma vez, que eu precisava chamar a atenção. Então, antes de ir pessoalmente, antes de entristecer o povo com repreensão, com exortação, Paulo então escreve a carta, irmãos. E fala, bom, eu não fui, mas eu escrevo. Depois Paulo vai, né? Ele vai fazer essa terceira visita. Antes de voltar para Jerusalém e morrer, a gente viu lá no capítulo 20 de Atos, depois que ele sai ali de Mileto, ele passa em Macedônia, em Corinto, e depois ele vai embora. Essa visita, irmãos, essa visita que Paulo precisava fazer. A igreja estava vivendo um período de dificuldades, principalmente em relação ao respeito que a igreja tinha em relação ao apóstolo Paulo. Muitas pessoas na igreja, lembra da primeira carta que ele falava das divisões, uns eram de Apolo, e Apolo era uma pessoa muito influente naquela igreja, o ensino de Apolo, e outros eram judaizantes, né, eram de Pedro, e Apolo já era mais uma cultura mais helênica, aquela coisa do conhecimento, já o Pedro era aquela cultura mais judaica, judaizante, fechada, e a igreja estava dividida entre essas duas posições teológicas, e Paulo, então, ele começa repreendendo na primeira carta, só que isso não tinha sido resolvido ainda, outras dificuldades morais, a gente lembra de toda essa história. Mas agora, Paulo, quando escreve, existia aí, principalmente depois da primeira carta, uma necessidade de certa forma, irmãos, Paulo fazer valer a sua autoridade. Ele precisava dizer, por que vocês não estão ouvindo o que eu estou falando? Por que vocês não estão respeitando o meu ensino, a minha autoridade? Paulo precisava dar uma carteirada, né? É assim que as pessoas dizem, mas a gente começa a perceber que ele faz isso de uma outra forma. Ele fala, bom, eu podia ir pessoalmente, mas eu não vou. Então eu estou escrevendo essa carta, e tudo isso, irmãos, que ele fala, de certa forma, pelo menos aqui no começo, principalmente aqui no começo de 2 Coríntios, ele está tendo que justificar seu ministério, né? Ele tem que fazer valer a sua autoridade. Ele tem que dizer que muitos falsos mestres e muitos falsos apóstolos que estavam denegrindo, falando mal de Paulo, eles estavam caluniando Paulo, estavam errados. E que era tudo mentira. Só que quando as pessoas nos caluniam, se coloca na situação, irmãos, as pessoas falam mal da gente, é tão complicado, né, a gente reverter, a gente precisa chegar lá e falar, não, mas espera aí, olha para mim, olha quem sou eu. E o apóstolo Paulo, então, ele vai escrever essa carta e essas linhas, esse capítulo 4 aqui, ele começa falando isso, a gente percebe no 3, irmãos, no capítulo 3, ele vai fazer justamente isso. Ele fala, olha, irmãos, vocês querem que ele fala, eu vou ter que fazer uma carta de reconhecimento, né? Alguém vai ter que falar acerca de mim? Alguém vai ter que atribuir a autoridade que eu preciso ter? Será que eu vou ter que escrever para os apóstolos lá em Jerusalém? Ou para a igreja? Alguém vai ter que falar de mim? Alguém vai me dar uma carta de recomendação? Alguém vai autenticar aquilo que eu estou falando?
vai validar as minhas posições? Aí ele fala, não preciso disso. Ele fala, vocês são a minha carta de recomendação. Esse é o fato, o que aconteceu na vida de vocês. Eu queria que vocês agora lembrassem, né? Ele fala isso no capítulo 3. Ele fala, olha, o meu ministério e o meu trabalho, naquele momento, irmãos, onde alguém que trabalhou tanto, com tanta dedicação, com tanto amor, alguém que despejou a vida, né? Derramou a vida nesse ministério, nessa causa, ele não ganhou nada com isso. Depois que ele vai, ele fica sabendo que estão falando mal dele, e de repente ele pode pensar, poxa, não valeu a pena, foi tudo em vão, que valor há nisso? Sabe, o apóstolo Paulo então fala, olha, eu não preciso escrever uma carta, eu não preciso recomendar a mim mesmo, é isso que ele fala no capítulo 3, lá no comecinho. Não preciso recomendar a mim mesmo, porque eu já tenho uma carta de recomendação, é a vida de vocês, é tudo aquilo que aconteceu com vocês, a obra que Deus realizou na vida de vocês, porque eu não falei de mim mesmo, eu nunca preguei a mim mesmo, mas eu anunciei o evangelho, né, que é da graça de Deus. Ele fala do ministério, Deus me deu esse ministério, né? Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 3, no versículo 1, né? Vamos voltar do 1. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Aí no versículo 5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo, então, ele está respondendo. Vocês entendem, irmãos? Ele está dizendo, esses são os fatos. Olha para a vida de vocês. E algo que acontece com Paulo, ao invés de rejeitar, e ao invés de desanimar, ele fala, não. Eu sei o que aconteceu na vida daquelas pessoas, eu vi o que aconteceu na vida daquelas pessoas, e eu preciso que eles se lembrem disso. É por isso que no 4, que é esse texto que a gente leu, ele diz, portanto, por causa de tudo isso, visto que temos este ministério, que é o do Espírito, é o da graça no Espírito, pela misericórdia que nos foi dada, eu não desanimo, nós não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, como os outros faziam. Aí ele diz, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos, a carta de recomendação, né? A consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que ele está encoberto. Irmãos, por isso eu não desanimo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, por isso nós não desanimamos. Antes, algo precisa ficar claro, né? Algo precisa vir à luz, à tona. Aí ele está dizendo, eu não faço isso. O meu evangelho, o nosso evangelho, o evangelho que eu prego, ele não esconde nada. Ele não esconde segundas e terceiras intenções, que é o que eles estavam dizendo, né? Paulo era interesseiro, era um mercenário. E fala, não, o evangelho que eu prego, ele não esconde segundas e terceiras intenções. Tem nada obscuro nele. Existe algo muito evidente no Evangelho, ele fala. No centro do Evangelho está a pessoa de Jesus. Eu prego Jesus. De certa forma, Paulo está dizendo, se vocês não estão rejeitando a mim
Vocês estão rejeitando a Cristo, o próprio Cristo. Existe algo de muito claro. Eu prego a Jesus. E disso, irmãos, essa segurança do apóstolo Paulo deve ser a nossa também, né? Por isso que ele sempre diz que o trabalho que nós fazemos em Deus não é vão. Nunca é vão, né? Não é uma segurança cega, uma aposta no futuro. Paulo já contemplava, na medida em que ele pregava o evangelho da graça de Deus, o evangelho do Espírito da vida, que vivifica, que traz a vida, que traz da vida aqueles que estão mortos. Na medida em que ele pregou, ele viu, ele contemplou, ele é testemunha. Ninguém precisa convencer o apóstolo de que ele está fazendo o que é certo. Ele sabe isso com muita clareza. Eu não desanimo. Eu não desanimo. Vocês podem falar mal de mim. Vocês podem brigar. Vocês podem dividir a igreja, falando que vocês não vão me ouvir. Vocês podem mentir, né, dizendo que eu sou um mercenário, que eu sou um ladrão, que eu sou interesseiro. Vocês podem falar, mas eu não desanimo. Eu não desanimo porque algo está muito claro. E isso que está claro na minha mensagem, no meu evangelho, na minha pregação. No entanto, existe algo que está muito obscuro. Existe algo que está nas trevas, na escuridão. Isso porque o Deus desse século, né, o versículo 4, e se ele está encoberto, se ele está obscuro, se há algo fechado, ele fala, é só para aqueles que estão perdendo, estão se perdendo, que essa mensagem está encoberta, ou ela está camuflada, ela não está evidente. Só para aqueles que se perdem. Por quê? Porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não possam entrar em contato com a luz, irmãos, para que não seja possível resplandecer a luz do evangelho do Espírito que vivifica, que traz a luz, que traz da morte à vida. Se você não tem visto isso acontecer, é isso Paulo dizendo para essa igreja, ele fala, então você está cego. Se você não percebe que esse evangelho de Jesus Cristo não é filosofia de vida, né, como alguns queriam que fosse. Porque a filosofia de vida, essa filosofia daquela época já, com aqueles ideais de transformar o ser humano numa pessoa poderosa e forte, alguém capaz e super forte, né? Uma pessoa segura. Então, ele fala, esse evangelho é mentira, ele é mentiroso. Estão dizendo que eu sou fraco? O apóstolo está dizendo. Estão dizendo que eu sou fraco. Estão dizendo que eu sou pequeno. Estão dizendo que eu não sou poderoso. Estão dizendo isso aí para vocês. Mas como é que vocês não enxergam o poder? Como é que vocês não enxergam o poder? E aquele mesmo poder que operou na vida de vocês, eu vi, eu estava lá. Por isso não percam de vista aquilo que aconteceu. A manifestação, é o que ele fala no finalzinho do capítulo 3, né? Se a gente voltar um pouquinho, o versículo 18 do 3, né? E nós, com aquela face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Paulo dizendo, fazendo uma referência, isso no capítulo 3 que ele faz, ao ministério de Moisés, né? Lembra, ele fala do capítulo 3, daquele episódio, quando Moisés teve em contato com Deus. Moisés, ele entrou na presença de Deus, algo inédito, depois do pecado, depois da queda humana, um ser humano estava na presença de Deus. Ele estava ali sendo envolvido pela glória de Deus. Moisés teve essa experiência, ele teve essa experiência sozinho, e ele subiu lá no monte, ele estava assim, quando ele desceu do monte, ele estava com o rosto brilhando, né? Como que é a palavra?
resplandecendo, isso aí, essa palavra. Estava resplandecendo o rosto dele. E as pessoas olhavam para Moisés e diziam: esse é o homem que esteve com Deus. Esse é o ministério poderoso do qual nós precisávamos. Esse é o sacerdote que nós precisávamos. É o profeta que nós precisávamos. O rosto dele brilha. O rosto dele brilha. A gente vê que o rosto dele brilha e por isso nós sabemos ele esteve com Deus. E ele veio do monte, ele estava lá em contato com Deus e quando ele desceu, o rosto dele estava brilhando. Só que o que Moisés fez, irmãos? Porque de repente, na medida em que ele desce, o rosto dele começou a parar de brilhar. Estava enfraquecendo aquele brilho, aquela luz, aquele resplandecimento, acho que é isso, né? Estava ficando mais fraco, aí ele colocou um véu, para que as pessoas não percebessem que a glória estava desvanecendo, que ela estava indo embora. O véu, por isso que Paulo fala do véu. Aqui no versículo 18 ele fala: agora nós não, conosco é diferente. Conosco é diferente. Jesus é a luz que brilha a todo homem que veio ao mundo. Aí ele fala: nós com o rosto descoberto. Paulo falando: eu estou com o rosto descoberto. Não sou como Moisés, eu não preciso esconder. Por isso ele fala: o evangelho não tem nada escondido, não tem nada camuflado, não. O meu rosto brilha, o meu rosto brilha. Como é que você não enxerga que o meu rosto brilha? Não é como o brilho do rosto de Moisés, porque no rosto de Moisés o brilho e a resplandecência desvanecia, comigo não, porque a glória ela cresce e aumenta a cada dia. Apóstolo, como é que você não percebe que a cada dia o brilho, né? É isso que ele diz no versículo 18 do 3. Com a face descoberta, eu contemplo a glória, como por um espelho, né? Ele diz, como por um espelho. Na medida em que eu contemplo a glória na minha face, eu percebo que essa minha face não é minha, é a própria face do Cristo. É a própria face do Cristo, que é a imagem do próprio Deus. Resplandece em mim. Você enxerga esse resplandecer de Deus, a glória de Deus, na face de Cristo, que é a imagem de Deus? Se você não consegue perceber isso, então é porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não percebam que a glória de Deus resplandece na face de Cristo. Muito, infinitamente superior a Moisés. A todas as pessoas fortes, a todas as pessoas dotadas de filosofias e de regras para a vida, regras de sucesso, então Paulo está dizendo: eu sou fraco, mas eu não desanimo, porque a minha face resplandece a glória de Cristo. Isso é progressivo, e a cada dia eu percebo que isso ganha mais e mais espaço em mim. Eu estou sendo transformado à própria imagem de Cristo. E aí ele fala: portanto eu não desanimo. Aí ele começa o versículo capítulo 4. Por causa disso eu não desanimo. Vocês podem falar o que quiser de mim, mas eu não desanimo, não desanimo, não desanimo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a própria imagem de Deus. Pois eu não prego a nós mesmos, eu não prego a mim mesmo, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós, como escravos de vocês, pequeno mesmo, escravo. Eu não sou, não é pensando em mim mesmo, é o que Cristo é em mim, né? É a obra de Jesus, é a mão dele, é a força dele. E ele continua dizendo, olha só, irmãos: pois Deus disse: resplandeça a luz das trevas, haja luz, né? O mundo, a criação, no abismo e nas trevas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Houve luz. Aí João, quando ele vai escrever, ele está dizendo: a luz esteve entre nós, a luz do mundo esteve entre nós, a luz do mundo andou entre nós, a luz do mundo encarnou, a luz do mundo esteve aqui. E Deus disse: haja luz, haja luz. E Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de
Deus na face de Cristo, de novo, mais uma vez. Mas ele continua no 7. Mas, no entanto, olha só, irmãos, e aqui está o negócio. Esse tesouro, essa glória de peso, né? É uma glória de grande valor. Essa glória, ela foi colocada num rosto de barro. A glória transcendente do Deus eterno foi colocada num vaso de barro, num recipiente de barro. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, né? Aí ele vai seguir, depois de falar todas essas coisas, depois de explicar, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou limitado. Pois bem, eu não sou um líder espiritual todo-poderoso, que faz e acontece, que vocês estão acostumados a verem por aí. Eu não sou um grande sacerdote. Pois bem, mas olha para a minha face. Olha para a minha face. Ela resplandece a imagem da glória de Deus, que é a face de Cristo. No entanto, eu sou frágil. E aí, irmãos, nós somos frágeis. Né? Muito frágeis. Às vezes a gente vai de lá para cá muito rápido. Né? A gente está tão cheio do Espírito e cheio de vida. De repente nós nos sentimos tão lá embaixo, tão envolvidos com sentimentos tão negativos. Né? A gente entra em contato com a morte de uma forma tão rápida. A gente desce, a gente cai. Assim. Aí Paulo está dizendo, porque a gente precisa entender. Trata-se de um recipiente muito frágil mesmo. Somos nós. Somos muito frágeis. Muito. Rústicos, frágeis. Somos de barro. Essa semana eu estava vendo, né? Vocês viram a notícia do rapaz que morreu, né? O cantor lá, sertanejo. Cristiano Araújo, né? E não sei se vocês viram o pai dele, as entrevistas do pai dele, quem teve contato, oportunidade de ver, e eu assisti aquilo e foi uma dor tão forte que eu senti, irmãos. Ver aquele homem, aquele homem, né? Dizendo no desespero, né? Perguntaram para ele, poxa, o que o senhor está sentindo? Ele só conseguia dizer, né? As entrevistas que eu vi dele, ele só perguntava, alguém sabe onde está Deus? Alguém sabe onde estava Deus no momento em que meu filho morreu? Né? Em uma outra entrevista ele perguntou, e perguntava outra coisa, ele vinha com essa de novo. Ele perguntou, por acaso, alguém sabe se Deus existe? Porque se ele existisse, meu filho não tinha morrido daquele jeito. Onde é que estava Deus? Aí, irmãos, aquilo me tocou, né? Poxa vida. Trevas, irmãos. Trevas. Densas trevas. Densas trevas. O apóstolo Paulo está dizendo que e as pessoas esperam isso, né? E as pessoas lá de Corinto também esperavam isso. Uma vida mágica, né? Uma vida religiosa que de certa forma fosse mágica, nos blindasse de todas as formas, todos os lados. Somos intocáveis, superpoderosos. Pois bem, somos de barro, vasos de barro. A glória é extremamente poderosa, infinitamente poderosa.
mas nós somos frágeis. E mais, quem não consegue perceber a glória na fragilidade da face de Cristo está em trevas. Está em densas trevas. Porque Deus veio iluminar o mundo em Cristo Jesus. A luz brilhou nas trevas em Cristo Jesus. Quem não consegue enxergar isso está em trevas, irmãos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos também entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Ele faz 4 comparações, e nós vamos terminar aqui com isso, irmãos. 4 contrastes aqui. Ele dizendo, olha, em tudo, somos de barro, né? Somos, esse poder foi colocado aqui em uma situação de tanta fragilidade. Mas, ele começa a fazer ele faz esses 4 contrastes. Em tudo, em todas as coisas, de todas as formas, em todas as dimensões, de todos os lados, nós somos pressionados. Pressionado, né? É pressão mesmo. Opressão de todos os lados. É vaso de barro. Opressão de todos os lados. Oprimidos, atribulados, pressionados. Mas nunca, irmãos, depois da linha, sabe aquela linha do extremo? Nunca para chegarmos ao ponto de nos desanimarmos. Nunca. Paulo dizendo, sou frágil, eu sou pressionado, eu sou forçado de todos os lados. Forçado de todos os lados. Mas jamais a ponto de desanimar. Nunca de desanimar. Aí ele diz, perplexos. Essa palavra perplexos, tanto a palavra perplexos e desesperado, né? Ele vai fazer essa aqui em português, na minha versão NVI está assim. De um lado perplexos, mas não desesperados. É legal o jogo das palavras que ele faz no grego. Uma palavra grega aporel. Aporel, que quando uma pessoa leva uma paulada, né, ela fica desorientada, sabe? Tem mais ou menos essa ideia. Desorientados. Muitas vezes a gente olha dentro das nossas situações de desespero, de pressão, de dificuldade, de problemas, a gente se sente desorientados, mas, e é legal que ele fala aporel, mas não exporel, lá do grego, né? Porque que é uma palavrinha grega, prefixo, né? Que dá intensidade. Então, assim, perplexos, desorientados, mas não extremamente desorientados, não desorientados demais, né? Não perdidos demais, porque nós não somos ovelhas perdidas. Às vezes a vida ela vem contra nós com força, impacto, a gente fica desorientado, mas nunca além do que nós podemos suportar, irmãos. Jamais. Nunca além do limite.
paulada da vida e a gente fica um pouco tonto, mas nunca além daquilo que nós podemos suportar. Nunca além dos limites, né? Perseguidos, ele continua dizendo, somos perseguidos, mas não abandonados. Caçados, né? Caçados. A gente se sente como presa, como ovelha no meio de lobos, mas nunca abandonados, nunca abandonados. Aí ele termina dizendo, abatidos, mas não destruídos. Às vezes nós caímos, às vezes a gente tropeça, às vezes nós somos derrubados. Essa coisa, irmãos, esse é o caminho que o apóstolo Paulo fala. Naquele momento que a gente é derrubado pela vida, sabe? Que a gente leva um rodo da vida. E a gente vai perguntar, cadê Deus? Onde está Deus? O apóstolo fala, não. Eu posso ser abatido, eu posso ser derrubado, mas nada destrói a imagem de Deus que está sendo formada na minha face, né? Na minha pessoa. Porque como um espelho eu olho e eu percebo que a luz de Deus brilha em mim. Eu posso ser abatido, sim. Eu posso ser derrubado, sim. Mas jamais nada e nem ninguém será capaz de destruir a beleza da glória, da graça, da vida de Deus que habita em mim. Amém. Amém. E aí ele continua dizendo, irmãos, pois nós que estamos vivos, aí ele vai, de certa forma, sintetizar tudo isso, né? Nós trazemos no 10, né, o nosso corpo morrer, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Se o poder de Deus, se a glória de Deus foi revelada na fraqueza de Jesus e no morrer de Jesus, e se o caminho da vida foi o caminho da morte, da fraqueza em Jesus, então, Paulo está dizendo, nós trazemos em nosso corpo vivo, nós trazemos na nossa vida, nossa consciência, na nossa consciência de vida, né, que a gente tem, daquilo que nós, de quem somos, de onde estamos, nós trazemos em nós o morrer de Cristo. Porque nós entendemos que quando Cristo é fraco, na medida em que Ele é fraco, na medida em que Ele se faz um vaso de barro, a glória de Deus resplandece. Então, podem me derrubar, podem me pressionar, me colocar e fechar em 4 paredes, mas nunca vão conseguir, né? Porque algo aconteceu, algo brilha, algo resplandece dentro de nós. E ele continua dizendo, no 13, está escrito, eu criei, por isso falei, né? O salmista já dizia, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Ele expressa aquilo que acontece dentro dele, né, irmãos? É expressão. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, mais uma vez ele está dizendo. Paulo está dizendo, até mesmo, e gente, é tão bonito isso é lindo demais. Paulo está dizendo, olha, na medida em que eu me percebo sofrendo, sendo abatido, na medida em que eu me percebo perdendo, morrendo, eu começo a entender que de repente a minha morte, o meu sofrimento, o meu serviço, a minha renúncia são vida para vocês. Aquilo que eu sofro e as minhas perdas são ganho para vocês. E aí eu começo a perceber que é algo lindo. Então eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Na medida em que eu perco, à medida em que eu me subtraio, eu vejo aí acontecendo algo e vocês sendo acrescentados. É por isso que ele fala, nós perdemos e vocês ganham.
Na medida em que eu morro, vocês vivem. E isso é vida para mim. Irmãos, isso é legal demais a gente entender. A gente fica falando de vida, de renúncia, de sacrifício, que cristianismo é um caminho muito duro, muito negativo, mas não é. Na medida em que a gente se sacrifica pelas pessoas que a gente ama, na medida que a gente abre mão de nós mesmos em serviço do outro, e a gente percebe que a nossa perda é ganho para as pessoas, para as nossas famílias, para a nossa comunidade de fé, para a nossa sociedade. O sacrifício, né? Por isso que a ideia de sacrifício é transferência, né? Olha só, na medida em que eu perco, vocês ganham. Na medida em que eu morro, vocês vivem. E ele continua falando. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem. Muitas ações e mais ações, efeito e causa e efeito. E o negócio vai se avolumando e crescendo, e a glória de Cristo revelada na face, de glória em glória, e crescendo, e crescendo, e crescendo. E ele não termina aí, irmãos. Por isso não desanimamos, embora, e aqui ele vai chegar nessa afirmação, embora exteriormente a gente perca, embora exteriormente nós morramos, vocês percebem, é desgaste, é muito desgaste, irmãos. Serviço, desgaste, e a gente perde, a gente envelhece, a gente definha. Por mais que eu esteja, olha só, por mais que exteriormente, e a versão antiga, né, a Ferreira de Almeida, lá atualizada, ela fala, por mais que o homem interior, ele morra, esteja morrendo e cada vez mais perdendo, o homem de dentro, esse que está sendo transformado na face de Cristo, que é a glória de Deus, ele a cada vez cresce mais e mais, ele se renova. Se esse morre, o de dentro se renova, e na medida em que ele percebe que todas essas coisas, em todas essas dimensões, irmãos, olha o negócio como é maravilhoso. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ou na versão antiga, a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo faz questão de fazer outro contraste aqui. Ele fala que tribulação é algo leve. Está falando de peso, unidade de medida, né? As nossas leves e momentâneas tribulações. As nossas dificuldades, os nossos embates, as nossas dificuldades, problemas com a vida, dúvidas. Por que aconteceu isso? Onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? Cadê Deus? Onde está Deus? Né? E os nossos problemas e as nossas dificuldades são leves. Mas não são. Vai falar para o pai lá do Cristiano Araújo que é uma leve, momentânea tribulação que ele está passando. Vai falar que é para alguém que perdeu alguém num acidente terrível, numa doença, numa fase difícil de enfermidade, depois de doença. Isso é leve, irmãos? Isso é leve? Será que isso é leve e momentânea? Será que isso é algo suave? Será que é? Só vai ser leve, irmãos, e é a grande chave de tudo. Só vai ser leve se colocarmos na balança. Como é que a gente sabe? A gente atribui peso a algo. Antigamente era assim, você tinha uma medida aqui, talento, de prata, de ouro, e aí você colocava outra lá na outra, do outro lado da balança, e você tinha a medida. Você tem de um lado e você vai conhecer a medida do outro. Basicamente isso. A gente só entende que são leves as tribulações quem entra em contato com o peso da glória, da obra, da graça de Deus em Jesus. Aí a gente percebe. Não é que a gente está desfazendo do sofrimento das pessoas, né? Eu mesmo perdi. Hoje é aniversário da minha irmã Cris. Hoje ela faria aniversário, dia 28 de junho. Mas as tribulações, elas não são. Não é que elas são leves. A gente não está desvalorizando o sofrimento de ninguém, nada de ninguém. Mas
Quando a gente coloca no peso da balança, é isso que o apóstolo está falando. Quando a gente põe numa balança, a gente percebe o valor da glória, da obra de Deus. A gente não é alienado, a gente não é doido, é que a gente entrou em contato com a obra que Deus tem realizado. Parece que é algo tão frágil, né? Muita gente fala, mas que mensagem mais frágil é essa do cristianismo? Que Deus mais fraco é esse Jesus, que não veio para aparecer? Que mensagem mais fraca é essa que vocês pregam? Mas, irmãos, quando a gente coloca na balança, é tudo mais que fica leve, sem querer ser desrespeitoso com ninguém. Porque o peso, né? Paulo fala, o peso da glória de Deus é algo muito mais pesado, é algo de muito mais valor. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um peso de glória muito maior. Né? A Romy falou que, e a Ângela também estavam dizendo aqui, na medida em que a gente entra em contato com a graça de Deus nos períodos de dificuldade, né? Tem gente que é alienada, pensa que não sofre, né? A gente vê lá no Facebook sempre sorrindo, sempre alegre, mentindo, né? A gente sabe que é mentira, porque a vida aqui é a vida dura, difícil. Quando a gente encara a vida de verdade, ela é dura para todo mundo, ela é de tribulação, ela é de pressão, ela é de tudo isso que o apóstolo Paulo falou, né? Para quem olha a vida de verdade, vai enxergar com honestidade, é isso que a gente vê. É só isso que a gente vê. A gente olha com clareza. E a gente percebe. É leve, é momentâneo. E mais, produz em nós um peso muito maior. Essa imagem que tem sido formada em nós. Imagem da vida que nunca morre. Uma vida que nunca vai morrer. Né? Nunca vai morrer. É um peso muito maior. Por isso, fixamos os olhos, versículo 18. Não naquilo que se vê, mas naquilo que nós não vemos. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como é que a gente fixa o olho naquilo que a gente não vê? Irmãos, é os olhos da fé, né, irmão Carlos? Porque o Deus desse século, Ele não me cega mais. Não me cega mais. Ele não pode nos cegar mais, irmãos. O Deus desse século não tapa mais a nossa visão. É por isso que hoje eu vejo aquilo que é invisível. É invisível. É por isso que quando eu disse para a irmã Francisca, né, na sexta-feira, que ela estava dizendo, mas já está acabando, né, irmã Francisca? Falta pouco, tão pouco. Acabou. Estou velhinha, já acabou. Eu falei para ela, não, irmã Francisca, não é assim. Não é assim que a gente vê, a gente olha para o invisível. Invisível. É uma vida que não morre. Não morre. E na medida que as uvas, as jabuticabas vão ficando menos ali na bacia, a gente come cada uma com mais... saboreando mais, né? Mais cuidado, mais apreciação. E porque nós olhamos para aquilo que é invisível. Não é verdade? Como todos aqueles irmãos lá de Hebreus 11, eu gosto de falar desse negócio de enxergar aquilo que ninguém pode ver. Superpoder, o Capitão América. Superpoderes, né? Eu gosto dessas coisas, irmãos. Não tem nem super soro, não precisa nem de nada disso. Mas o Deus desse século não me cega mais, e eu enxergo. E nós precisamos enxergar. Se você enxerga, e se você põe na balança, aí você vai fazer como o apóstolo Paulo. Né? Eu vou terminar lendo esses versículos aqui, que é o 8 e o 9. De todos os lados nós somos pressionados,
mas nós não desanimamos. Nós ficamos perplexos, mas nós não ficamos desesperados. Nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Abatidos, jamais destruídos. Vamos orar, irmãos. Deus, nós estamos na Tua presença.